Olha, eu acho que a Sarinha não vai lembrar, mas Tá por gravando? 4 vezes, eu não sei se ela lembra de todas as outras 3, mas por 4 vezes eu estava em casa, assim, com algum problema, alguma agonia, alguma coisa assim, tipo, sabe? E aí, sem falar com Sara há meses, eu recebo uma mensagem: está tudo bem com você? Frei José mandou perguntar. Foram 4. A última foi semana passada, né, Sarinha? Assim, no frição do imposto de renda. Então, assim, a conexão é uma coisa assim tão impressionante que eu agradeço muito, Sara, na minha vida. Vou falar para vocês que eu tenho muitos dirigentes, né? A gente dá palestra em muito lugar, mas Sara está no topo. Ah, estou quase lá. Está no topo. Tem fila. E ela falou assim: você pode ir na quarta? Eu falei, claro, e fiquei pensando desde quarta. Eu falei, quer que eu fale sobre algum tema? E ela, não, escolhe você. E aí você vai escolher um, escolhe o outro. Eu entrei no carro, falei com as meninas assim: eu estou com um pendrive para falar de pluralidade dos mundos, que eu fiz um slide, entrei. E aí eu estou com a Clara e com a amiga dela, que é quase minha sobrinha, quase minha filha. No carro, ela me fez uma pergunta sobre o INSS. Eu fui explicar sobre a Previdência. E eu falei, Perdeu a a palestra é outra. palestra. Perdeu a palestra. Não, mudou. Na explicação, eu falei assim, gente, não vou dar. Mudou. E aí eu comecei a pensar nisso. Por isso que eu falei que é diferente, porque é diferente. Não, é sempre diferente, é mesmo. impressionante. A gente vai falar sobre, não sobre a transição planetária, embora seja, mas sobre o nosso compromisso individual. Sobre o que está nos esperando e sobre o que a gente precisa fazer. E, acredite ou não, foi o INSS que me deu essa dica. Realmente, tem que ser um expedial para isso, não? Deve ter sido um contador. Com certeza foi um contador. A gente vai começar, é óbvio, por Jesus, porque eu não tenho como não começar por Jesus, não sei fazer de outra forma. E a gente vai começar por Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Jesus diz que o reino dos céus, ele é como um rei que ele tivesse fazendo a bodas do seu filho. E aí ele manda os seus servos às cidades e começa a convocar as pessoas para a boda do seu filho. O que acontece? Quando esses servos começam a anunciar, né, a boda dos filhos, estou resumindo, né, porque uns estão comprometidos com os seus negócios, outros com a sua casa de campo, e outros fizeram pior. Pegaram os servos, ultrajaram e alguns mataram os servos do rei. O rei fica muito irritado, né? E aí ele manda de novo novos servos e diz assim: olha, a mesa está pronta, o banquete vai acontecer. Vai e sai convocando quem estiver na rua, os que foram convidados não quiseram vir. É óbvio que no meio disso ele manda lá um exército, dá uma castigada, queima as cidades de quem aprontou e convida outras pessoas. E quando ele chega naquela mesa, ele vê que uma pessoa não estava vestindo a túnica nupcial. E ele tira aquela pessoa e diz assim: como é que você entrou aqui sem vestir a túnica? Atai-o as mãos, jogai-o onde haverá prantos e ranger, nas esferas inferiores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E ele diz assim: porque muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então, vamos pegar o festim das bodas e entender a transição planetária. A transição planetária é festim das bodas. Nós fomos convidados para um banquete. Eu não vou aqui, agora ela falou, o pessoal tem que estudar, eu estou partindo do princípio que o pessoal já estudou, tá? Eu não vou aqui começar primitivos, provas, expiações, felizes, não vou. Mas a gente sabe que mais ou menos até a Idade Média a gente era primitivo. E que na Idade Média alguma coisa aconteceu. Não é isso? A gente sabe disso. E não vai estudar isso. O que a gente vai pensar aqui agora? A gente vai pensar que, como a gente está vivendo mais uma transição planetária, não é a nossa primeira. Isso já aconteceu na Idade Média, mais ou menos no ano 1000, século X. Isso já aconteceu. E a gente está vivendo de novo. A primeira coisa que eu queria... Dá uma canetinha aí para a gente dar uma rabiscada. Primeira coisa que a gente vai falar, que eu fiz escola e tudo. Eu esqueci tudo. Contexto atual
E... Ah, eu adoro fazer isso. Isso é terrível. E desafio global. Por que contexto atual e desafio global? Qual era o contexto lá atrás, na Idade Média, quando a gente teve a primeira transição planetária? A gente sabe que, mais ou menos, até o século IV, era o Império Romano. E a Idade Média começa mais ou menos ali. E termina, né, assim, no século... Não, desculpa, perdão. A Idade Média toda começa ali, né, e continua. Nesse período ali, quando o Império Romano, que tudo é transição, né, gente? A gente lê nos livros de história datas, mas as coisas acontecem assim, água e óleo se misturando. As coisas vão acontecendo. Quando a Idade Média, quando começa a formar, né, a Europa medieval, que é por isso que a gente chama de Idade Média, o que acontece? As coisas começam a mudar. De modo que no ano 1000 é chamado o ano da paz de Deus. E a gente pensa assim, caramba, a gente vivia em guerra, né? Era guerra contra os bárbaros. De repente, o Império Romano começa a cair. A impressão que dá é que se o Império Romano começar a cair os bárbaros, o que você imagina que é bárbaro, né? Que bárbaro era quem não era romano, não é que eles eram péssimos também não, gente. Eles tinham cultura, né? E aí começa uma nova era onde alguns costumes bárbaros são trazidos, alguns costumes romanos são trazidos e vão formando os povos, né? Esses povos que hoje, né, a gente tem toda essa herança aí. E em determinado momento as guerras diminuem. E a gente vive um momento de paz. Por quê? Porque a gente afasta alguns espíritos, vocês acham que essa transição ainda não aconteceu, mas a gente afasta, retira do planeta alguns espíritos. Né? A gente tem um primeiro êxodo, que não se fala disso, porque a gente só fala no que vai acontecer. Mas a gente já teve uma transição, não existe transição sem êxodo, gente, não existe. A transição ela sempre ocorre afastando quem não está pronto para ficar. Vocês acham que é possível, numa escola inteira, todas as turmas passarem sem ninguém ficar reprovado? Imagina uma escola inteira. Alguém vai ficar, uma turma vai ficar mais atrasada. A transição é isso. Eles vão seguindo. Chega um momento, olha, esse time aqui vai ter que ir. Quando esse time sai, começa uma bonança, né? A gente estava na tempestade, começa a bonança. E aí, no ano 1000, foi o ano da paz de Deus. Estava todo mundo em paz. Foram para o campo, né? A produção agrícola começou a aumentar. O que acontece? Depois que teve essa bonança, começa a crescer a população. Está tudo muito bom, o que a gente faz, né? Crianças, a gente começa a produzir, né? A população começa a aumentar de novo. E mais ou menos no século XIV, a gente não estava mais acostumado, eu digo a gente porque a gente estava aqui, tá? Fico pensando que a gente não estava aqui, não. A gente não estava mais acostumado a coisas que começam a voltar. Porque alguns espíritos afastados voltaram, porque alguns espíritos presos em constelações, e isso fica muito claro no Miramês, quando ele fala de Francisco, que todas as vezes que tem que fazer um movimento, que a espiritualidade tem que fazer um movimento brusco, ela retém alguns espíritos nas constelações, que depois eles têm que evoluir. Então faz o movimento, acalma, vamos apaziguar todo mundo, e agora? Deixa o pessoal respirar um pouco, mas daqui a pouco eles voltam, né? E aí o que acontece? O que acontece é que a gente começa a ter fome, a gente começa a ter peste e a gente começa a ter guerra outra vez. E aí, no século XV, que começam todas aquelas crises, né, a gente começa a passar por novos turbilhões e novos desafios. Qual é o contexto de hoje em relação à primeira transição planetária? A primeira transição planetária aconteceu tudo isso que eu falei para vocês. Mas hoje a gente tem coisas que a gente não tinha lá. Qual é o contexto atual? Primeiro, a gente tem uma coisa chamada globalização. O que acontece hoje, em qualquer lugar, é discutido no mundo todo.
para o bem ou para o mal. É discutido da maneira certa ou da maneira errada. Chega no teu TikTok em frações de segundos. Alguém filmou, mandou, botou na rede um negócio. Eu, quando faço minhas orações, vocês vão rir, mas é verdade. Eu faço as minhas orações porque eu faço um culto no escritório também. Eu faço em casa, no escritório e na rua. Onde eu passo, eu tenho terça-feira do escritório, tem radiação. É orar, né? Orar e vigiar, né? Senão eu acabo fazendo besteira. E quando eu faço do escritório, eu peço para imantar os documentos, os computadores, eu viajo na nuvem, onde quer que estejam os programas. Antes a minha sócia ria, agora ela repete, é isso mesmo, viaja nas nuvens, se tiver algum problema de informática, né, traz alguém aí apto a lidar com isso, que às vezes a gente enlouquece. Então, aquilo voa, e voa de uma forma que o contexto global hoje é, nada é escondido. Eu vejo as pessoas falando assim, mas na minha época, imagina se tivesse uma câmera dessa na minha época. Eu ia ser cancelado, eu ia ser... Nossa, imagina que hoje a gente fala dos jovens, né? A gente fala de várias coisas. Olha como é que essa pessoa se expôs, eu paro e penso assim, não tinha câmera na minha época, ninguém vai poder, né? Mas a verdade é que você está vigiado o tempo todo. Isso não acontecia na primeira transição. Nessa, nós estamos com os holofotes do bem e do mal virados para a gente. E tem uma coisa chamada corte, que é o holofote com corte. Que aí ele pega, tira tua frase de contexto, tira a tua ação de contexto. E uma coisa muito boa pode parecer uma coisa muito ruim. Eu ainda nem cheguei na inteligência artificial. Eu ainda nem cheguei lá. Então, o contexto atual hoje é: nós estamos vigiados, tudo que a gente está fazendo está sendo visto, já era visto pelo plano espiritual, porque nós temos uma nuvem de testemunha, Paulo de Tarso já tinha dito isso. A gente nunca atentou para esse fato, só que agora ele está sendo visto mesmo. Já era visto pelo plano espiritual e agora está sendo visto pelo plano material. Eu posso chegar aqui e contar várias historinhas lindas. Peguei meu carro, dei uma fechada, xinguei alguém e falei, olha, tem aquela menina que saiu ali do... Eu estou na rede. Eu falei que eu já fiz uma coisa horrível para vocês, não falei? Saindo da Seara de Jesus? Não? Vou contar para vocês, então. Nunca contei essa história aqui, é horrível, gente, é horrível. Eu trabalhava na Seara de Jesus no passe, no tratamento, na cura, ficava lá na terça-feira até muito tarde, era lá em Nilópolis. E eu tinha que voltar para a Barra da Tijuca, sozinha. E eu ficava muito preocupada e eu andava correndo. Gente, eu tinha um obsessor que era piloto, sabe? Ele dirigia tão bem. Ele pegava meu carro e ia costurando, era terrível. Eu conseguia afastar ele, sabe? Entro, faço manto, uma alteração. Hoje eu sou tranquila, tem que buzinar muito para eu sair da frente. Mas eu era terrível. E aí, tinha um médico, um cardiologista, doutor Carlos, que ele era do nosso grupo, uma pessoa maravilhosa, boníssima, gente. Uma pessoa incrível. E aí, eu saí, estava indo embora para casa, aí eu vi um carro na frente, gente, o homem dirigia mal. E eu queria ultrapassar ele, ele era ruim. E eu fui ficando irritada. Eu falei, encosta isso, revende essa carteira. Falei um monte de besteira e fui embora. Quando eu passei assim, estava fora da reencarnação, uma salvação. Gente, ali eu já abaixei. Falei, doutor Carlos. Olha, eu acho que eu fui abaixada até chegar na Barra, mesmo sabendo que ele morava em Olinda. E eu que não arrasada. E eu fui, meu Deus, olha como é que a gente... Meu Deus! E fui, assim, foi ali que meu obsessor piloto começou a se afastar de mim, sabe? Na outra terça-feira, né, eu cheguei lá, e aí encontrei o doutor Carlos. Boa noite. Eu acho que eu vi o senhor. Ele eu te vi. Pois é, ele falou, e eu fiz uma oração por você, porque você mora tão longe, né? Você tem razão de estar com pressa, minha filha, mas cuidado. Eu falei, obrigada. Obrigada, ele foi tão gentil, gente, e aquilo ali, né, acabou comigo. Se tivesse brigado comigo, eu ia falar, tá bem, ruim de roda. Foi ótimo, e acabou comigo. Então, nós estamos sendo vigiados, né? O tempo todo. Aquilo que você faz, mesmo que você não poste, eu sou low profile, alguém vai postar você. Uma vez um namoradinho um ex-namoradinho, na verdade, de uma sobrinha minha, não, eu recebi uma notificação no Facebook
Gente, hoje eu estou falando demais. Será que eu acabo essa palestra hoje? Eu recebi uma notificação no Facebook, falou assim, fulano pediu para você retirar a foto dele, que não sei o quê, que... aí eu não gostei dessa foto que você postou. Eu falei, quem é você, gente? Na fila do pão, não sabia nem quem era, não lembrava nem o nome dele. Eu falei, deve ser um vírus, alguma coisa. Quando eu olhei, a gente estava num carnaval e ele estava segurando um copo de cerveja, mas a família dele toda é evangélica. E não sabia que ele bebia. Eu tirei a foto, mas eu falei, não, porque minha família não sabe que eu bebo. Eu falei assim, você não devia realmente sair numa foto com um copo de cerveja na mão, nem ainda mais do meu lado. Enfim, nós estamos, né? Você não posta, alguém pode postar, né? Imagina, a pessoa não está achando que você está fazendo alguma coisa errada, se é lícito, né? Esse momento de contexto atual que a gente não tinha está gerando um desafio global. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, todo mundo comenta, todo mundo opina. Todo mundo tem uma opinião. E esse desafio global, conviver com... E uma coisa era o seguinte, o pai manda, a mãe obedece, a sociedade era extremamente patriarcal. E os filhos nem abrem boca. De vez em quando a mãe fingia que obedecia, dava a ideia para ele, fazia o que ela queria, fingindo que era ele que tinha dado a ideia. Eu tenho uma amiga que faz isso até hoje. Né? Ela convence o marido que a ideia é dele, para tudo que ela quer fazer. É ótimo. Tudo que ela quer fazer, ela dá a entender que a ideia é dele, ele compra a ideia e ela fala, nossa, sua ideia foi ótima, vamos fazer assim? Pois é, eu não aprendi a fazer isso. Eu e o Hernani, a gente briga mesmo, sabe? E eu ganho. Normalmente é assim que acontece. Mas a sociedade era essa, né? A sociedade era patriarcal, o pai decidia, e os filhos não opinavam. Hoje em dia, com esse desafio global, as coisas mudaram, para o bem e para o mal. Para o bem, né? Quando você... Porque antes você podia ter uma figura de autoridade extremamente opressora, e que estava errado, né? O fato dele ser pai não faz ele estar certo em todas as questões. E hoje em dia você permite que a sociedade discuta questões importantes que precisam ser discutidas. Agora, qual é o limite disso? Qual é o limite entre a experiência, né? Qual é o limite entre a imaturidade? Como a gente vai balancear? Por quê? Porque a gente começa a ver jovens se voltando contra pessoas mais idosas não respeitando os jovens. A gente começou a viver um desafio global e nós começamos a ser fatiados igual uma pizza. Nós estamos fatiados. Você tem a turma que faz isso, a turma que faz aquilo, a turma que gosta disso. A transição planetária precisa de união. Esse todo de fatia vai precisar se unir. Nós precisamos aprender outra vez. Esse é o maior desafio global. Aprender mais uma vez a sentar junto numa mesa, sem discutir, conversando, a colocar na mesa as ideias e votarem nas melhores ideias. Não estou falando de política, não, se é o que vocês estão pensando. Estou falando de vida. Estou falando de gestão. Estou falando de tudo. De ecologia, sabe? De tudo. Por quê? Porque nós vamos precisar de união. Vamos precisar de todo mundo para esse mundo melhorar. De todo mundo. A segunda coisa que a gente vai começar a perceber, e já está percebendo, é a crise ambiental. O que é a crise ambiental? Ah, é porque o homem está destruindo o planeta, ai, coitado. Gente, isso é verdade também, mas é cíclico. O que o raio dos... Como é que é o nome, gente? Dinossauro. Oh, esqueci o dinossauro. O que os dinossauros fizeram para destruir o planeta? O que eles puderam fazer conscientemente para destruir o planeta? Nada, é cíclico. Porque a Terra tem um tempo de vida útil. Então, a crise ambiental existe? Existe, sim, é verdade. A gente polui, a gente faz... Mas é cíclico. De qualquer maneira, coisas vão acontecer, porque a Terra está em constante evolução. A Terra está em mudança. A Terra evolui junto conosco. Então, não adianta eu pensar assim, eu vou proteger. Agora eu vou tomar um tiro quando isso for para o ar. Eu vou proteger todas as florestas e eu vou conseguir. Não, não vai. Não vai. Olha, quem estiver me criticando, foi o André Luiz que disse isso, eu posso repetir, né? Porque o futuro não são as florestas. Não é o selvagem. André Luiz fala isso, não é o selvagem. Na evolução,
da evolução, a gente precisa de paz, não pode estar um comendo o outro. E o selvagem vai deixar de ser selvagem. Vai deixar de ser selvagem, exatamente. Então, quando você fala assim, vamos preservar a vida selvagem, não, peraí, vamos preservar o animal, todos os animais, óbvio. Mas vamos permitir que eles evoluam. Vocês têm noção do que é um cachorro hoje, gente? A minha cachorra abre a porta, acende a luz. Não é verdade? A Clara está dormindo, ela tenta acordar a Clara. Não conseguiu, ela desce e acende a luz. Que é isso? Eu tinha cachorro antes. Os cachorros faziam isso? Isso é evolução. Os animais vão evoluir juntos. Então, eu não posso querer preservar. É como se eu pegasse aqui, vamos pegar a população indígena. Vamos preservar a população indígena. Vamos preservar o quê? A cultura? Sim. A ignorância, não. Então, tem que ter escola, eles têm que ter acesso, eles têm que poder decidir. Não, eu quero viver dessa forma. Tudo bem, você também pode, todo mundo pode. Mas aqueles espíritos que estão nascendo ali, eles não podem olhar para o céu, ver um avião e pensar assim, e lá o Deus do trovão? Ele tem que saber o que é um avião. Porque a gente está vivendo em evolução. Opção dele ou não, a maneira como ele vai viver. Opção nossa ou não. Eu vi uma entrevista, há muitos anos atrás, eu fiz um trabalho, eu fazia faculdade de nutrição. E aí era uma nutricionista de nutrição social, ela pediu para fazer um trabalho. E ela ficou meses vivendo nos Yanomamis. Tinha várias fotos dela com os índios e tal. E ela era chata, gente, vou te falar. Ela era muito chata. E aí todo mundo foi falar sobre os índios, né? E falando sobre como o ser humano é ruim, como os índios são legais, né? E eu falei assim, eu vou fazer uma abordagem diferente. Eu peguei uma entrevista de um chefe Yanomami que ele falava exatamente isso. E isso gravou muito. Não dá mais para o avião passar e a gente falar para as nossas crianças que isso é o Deus do trovão. Eu tenho que explicar para as minhas crianças o que é um avião, como é que funciona o avião. E eu tenho que dar a ele a opção de querer ser um piloto, ou não. Ele tem que ter esse direito. É um direito, não é um dever. Vocês entendem a diferença? Eu não posso dizer para você como você vai se sentir ou como você vai ver a sua vida, porque você nasceu em determinado lugar. Você tem que ter o direito, né, de escolher, de saber, de conhecer. E aí eu fiz essa... Não tirei uma boa nota, não. Resumindo, a nota não foi boa. Mas desde aquela época, isso é uma coisa que vem sendo discutida. Então, a evolução ela vem sendo discutida há muito tempo. E é muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala em crise ambiental, a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso me preparar para alguns desastres. E não dizer a culpa é sua, a culpa é dela, a culpa é dele. Temos responsabilidade, sim. Todo mundo tem. Temos responsabilidades ecológicas, temos responsabilidade com a reciclagem, temos responsabilidade com o que nós consumimos. Parei agora, pensei no meu armário, gente, tanta bagunça, tanta coisa. Temos responsabilidades e precisamos assumir essas responsabilidades. Claro, mas precisamos ter em mente que, independente do que a gente decidir, do que a gente fizer, crise ambiental vai acontecer, porque é cíclico. E a Terra está em evolução. E acontece nos outros planetas que a gente nem sabe se tem vida, porque é cíclico. Tá certo? O terceiro, desafios espirituais e sociais. Não é isso que eu botei? Botei ao contrário, mas tudo bem. E sociais. O que são os desafios espirituais e sociais? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de transição e que a gente está sendo bombardeado pela espiritualidade daqueles que não vão passar para o novo ponto. E a gente está vivendo desafios sociais porque existe uma galera muito grande aqui que não está preparado para o novo modo de viver. Como é que era na época da Idade Média? Clero, nobreza e povo. E isso não mudava em hipótese nenhuma. Isso não mudava em hipótese nenhuma. Era isso, ponto. Se você nasceu na nobreza, você era nobre. Se você era clero, você era clero. Se você era povo, você era povo. Hoje em dia as coisas estão mudando. E quem perde posto fica irritado. Quem perde posto fica irritado. Não, peraí. Eu sempre fui respeitado, porque eu não sou respeitado agora? A gente está vivendo isso com os políticos, né? Por quê? Porque os políticos, eles nunca foram questionados.
Você chegava, eu lembro quando eu era criança, o doutor é vereador. Ele não era nem doutor, ele não tinha nem faculdade, mas o doutor era vereador. Hoje em dia, ele não pode nem sentar para jantar. Não importa qual partido que ele seja, tem sempre alguém que não gosta dele e que fala, não é assim? Porque eles estão sendo questionados. Hoje, né, com tudo que está acontecendo, de forma geral, a gente questiona artista, político, qualquer governante. O patrão, dificilmente, né? O patrão vai fazer qualquer coisa e o empregado é assim, senhor, sim, senhora. Ele não tem mais aquele medo, aquele pavor que ele tinha absurdo de ser mandado embora. Ele tinha medo, não era um respeito. Hoje em dia as coisas mudaram para melhor. Tá, gente? Isso tudo é para melhor, isso é evolução. O que acontece é que nós temos desafios sociais. E um desafio social, que foi o que me trouxe o INSS, é o seguinte. Esse planeta de regeneração, que eu vou estar pronto para viver, Que assim seja. amém? Só preciso aprender a escrever ele, né? Ô, caramba! Regeneração. Que eu vou estar pronto para viver, a expectativa de vida humana vai aumentar muito. Gente, pega a Bíblia, que você bota aí, Abraão viveu 300 não sei quantos anos, não sei quem viveu, que ele trazia isso de capela. As histórias que se contavam ali não eram histórias terrenas, é óbvio que não eram. Porque a expectativa de vida ela veio aumentando, era 30, 40, 65 quando eu era criança. Uma pessoa... Gente, eu vi um TikTok, eu dava uma para as meninas. O Silvio Santos perguntando, quantos você tem? A pessoa fala 24, 30. Você olha a cara das pessoas, parece que tem 40. É isso. Porque a evolução não é só a evolução da medicina, é a evolução humana, genética. A gente veio melhorando. A gente veio acostumando a encarnar nesse corpo como espírito, adaptando as células e formando corpos cada vez melhores. Não é só a gente assim, é a medicina que está muito avançada. Não. A gente vem melhorando. A gente encarnou, era difícil lidar com esse corpo, a gente foi mudando esse corpo geneticamente. E a gente vai continuar mudando esse corpo geneticamente. Entenderam? Então, o que acontece? Nós vamos começar a viver mais e já estamos vivendo mais. E aí, o que acontece? Próximo, você vai começar a ter uma expectativa de vida entre 120 e 130 anos. Muita coisa. Quem está preparado para viver 120, 130 anos? O que acontecia? O pai fazia um patrimônio, morria com 65 anos, os filhos herdavam. Hoje em dia, eu sou contadora. O que está acontecendo? Os filhos não herdam, a não ser de bilionários e milionários. Não herdam herança. E o padrão de vida dele cai. Por quê? Porque o pai consome a riqueza que gera. Então, eu tenho visto isso, né? Eu fico vendo aquelas pessoas mais idosas e os filhos igual a abutre. Não é que eles não gostem, queiram que o pai morra, não. É que eles ficam ali de olho, caramba, não vai sobrar nada mesmo. Eu escutei isso de um filho de um diretor da Globo, um diretor antigo, que eu não vou falar, porque com certeza vocês conhecem, que no final o pai já estava com 80 e poucos anos, e ele falou assim, não, vamos diminuir, vamos reduzir. Eu falei, reduzir? Mas o dinheiro é dele, deixa ele ter qualidade. Não, não está sabendo mais o que ele está falando, não lembra mais de nada, não, está acabando com a herança. Mas assim, de uma forma, né, tipo, muito gasto, não precisa de tudo isso, não precisa sair no sol 3 vezes, sai no sol uma vez só. É nesse nível. Porque fica todo mundo ali querendo viver daquilo que não produziu. Porque vem de uma sociedade onde isso acontecia. A pessoa morria com 65, 70 anos, deixava, né, aquele dinheirinho. Que não estou falando de gente, não estou falando de gente milionária. Esse até tinha bastante dinheiro, mas estou falando de pessoas normais, deixavam um apartamento. Hoje em dia, se você vai ficar esperando o apartamento do seu pai para você herdar, você vai casar com quantos anos? Porque seu pai vai morrer com 80, 85, 90, né? Você já vai estar velho com neto. Hoje em dia as pessoas têm bisnetos. Então, a gente está enfrentando desafios sociais que a gente não tinha. E um deles é o desafio de continuar a produzindo mesmo depois da idade avançada. E aí, o que acontece quando a gente tem que continuar produzindo mesmo depois da idade avançada? Os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, tem mercado de trabalho para todo mundo? A gente começa a ter um problema de oferta de emprego.
Então, esses desafios espirituais e sociais que a gente está vivendo é o reflexo de uma nova colocação que nós vamos precisar ter na sociedade de regeneração. Eu não vou poder, eu começo a ter um avanço tecnológico absurdo que a gente teve na Revolução Industrial. E aí, muitas pessoas foram substituídas por máquinas. Né? E a gente começa a ter um avanço, as pessoas ficam assim para mim, me mandam no Insta, né, da empresa. É verdade que a profissão de contador vai acabar? E a inteligência artificial? As pessoas estão preocupadas? Gente, a inteligência artificial ela pode acabar com todas as profissões. Todas. Mas não vai acabar com nenhuma. Ela vai modificar. E o que você precisa é aprender a lidar com essa nova ferramenta. É aprender a lidar. Se você pegar a ferramenta e falar assim, ela vai fazer tudo para mim, você não vai ser um bom profissional, você vai cair no mercado. Uma hora a máscara cai, porque aquilo ali não é para fazer para você. É para fazer com você. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas antes da gente aprender, a gente vai fazer tanta besteira. Ela vai ser usada para muitos golpes. Já está sendo, né? Mas, enfim, não vamos pensar agora na parte ruim. Vamos pensar aqui na parte boa e onde a gente pode focar. O que acontece? Quando a gente começa a perceber que está enfrentando desafios sociais e desafios espirituais, onde a gente precisa estar em movimento, coisa que a gente não estava acostumado, porque a gente veio do momento ali, né, de... Depois da Segunda... Gente, nós que somos depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a viver um momento relativamente tranquilo, vocês concordam? Deu uma acalmada, né? Tinha uma outra confusão, mas não é nem de longe o que, né, as pessoas relatam das duas grandes guerras. Mas senão vai viver ali, né, uma certa... E agora a gente começou a ter desafios novamente. Tá certo? Jornada espiritual da humanidade. Então, vamos lá. Jornada espiritual da humanidade. Oi? Tá ruim? Não, outro lado. A jornada espiritual da humanidade, que começou lá atrás e chegou até aqui, ela vai continuar a seguir. Com você ou sem você. Então, se você for aquela pessoa que vai dizer assim, eu gosto de tudo como era feito antigamente, vai passar. Porque o novo vai passar por você. Ou se você diz assim, eu quero tudo novo, eu não quero nada do que veio antigamente, vai cair. Porque a gente constrói um futuro conhecendo o passado. A gente constrói um futuro com a experiência que a gente recebeu do passado. Essa jornada aqui é uma jornada de soma. Soma. Não é divisão, também não é multiplicação, porque não é aquele negócio assim que vai ficar milionário espiritualmente em uma, duas encarnações. É soma. É passo por passo. Eu aprendi aqui, eu vou aprendendo aqui, eu começo a aprender que eu tenho que começar a contribuir desde cedo, eu começo a aprender que eu tenho que trabalhar até muito longe, eu começo a aprender que desde pequeno eu tenho visto muita gente, uma coisa que teria que ter nas escolas públicas, educação financeira. Ensinar, porque existem crianças que ganham dinheiro. E não são só crianças ricas que estão... Criança que vai ali, que vende, mas ele não tem educação financeira de pensar que hoje eu vendi muito, mas eu posso ter planejamento. Coisas que ele vai precisar para essa jornada da humanidade. E que quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente ajudar, mais a gente vai ajudar a construir esse mundo, né, com esses desafios espirituais e sociais que a gente está vislumbrando. Com a evolução e esse boom tecnológico, o que acontece? Eu vou ter menos pessoas não habilitadas conseguindo sobreviver. Porque é robô que limpa, é robô que faz isso, é robô que faz aquilo. Num planeta mais evoluído, onde está tudo tecnológico, eu preciso estudar, gente. Eu preciso ter uma profissão, não é que não seja mérito, pelo amor de Deus, não é demérito, mas num lugar onde eu vou ter várias máquinas fazendo isso, se eu não aprender, no mínimo, como limpar aquela máquina, como cuidar daquela máquina, como aquela máquina opera, eu não vou ter lugar no mercado de trabalho. Então, infelizmente,
Eu não tenho outra opção. Eu sou empurrado. Às vezes eu sou uma pessoa boa. Eu desenvolvi a asa do amor, mas eu sou empurrado para continuar encarnando a desenvolver a asa intelectual. Então, é importante incentivar que as pessoas estudem. É importante. E aí eu estou escutando o caminho inverso. As pessoas falando assim, o mundo não é mais como você pensa, não, Iris. Esse negócio de fazer faculdade é besteira. A gente ganha dinheiro fazendo outras coisas. Eu falei, que ótimo. Continua ganhando dinheiro fazendo outras coisas, mas continua estudando. Porque conhecimento não ocupa espaço. Em algum momento, isso vai ser exigido de você. Não perca a oportunidade, ainda mais se você está ganhando dinheiro fazendo outras coisas. Não perca a oportunidade de associar tudo isso que você está fazendo ao conhecimento. Então, vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Ave Maria. Até amanhã. Se dá, Até amanhã. Fecha essa porta aí. Expansão de consciência e autoconhecimento. Eu vou juntar dois. Não vou nem mais escrever aqui. Expansão da consciência e autoconhecimento. Por quê? Porque enquanto eu tiver vivendo esse momento de transição, falando assim, o mundo está uma droga. Quando é que vai vir a regeneração? Porque é tudo horrível. Pai matando filho, filho matando mãe. Olha só, olha a política, olha, está tudo horrível. Isso não é expansão de conhecimento. Isso não é expansão de consciência. Gente, eu ia adorar resolver o problema da humanidade. Vocês também? A gente pode? Então, o que é importante para mim nesse momento? Resolver aquilo que eu consigo. Ontem eu vi uma passagem do Emmanuel que ele falava assim, olha, trabalhos imediatos. Trabalho imediato é aquele com aquela pessoa que você cruzou ali. Trabalho imediato é aquele que você faz descendo o elevador. Trabalho imediato é aquela pessoa que está triste, você falou tudo bem? Não, vou fazer uma oração por você. Acredita. Isso é um trabalho imediato. Você mudou a sintonia dela em 1 segundo, ela vai mudar aquela sintonia para ele, que vai mudar para ele, isso é um trabalho imediato. Se eu puder ganhar um prêmio Nobel da Paz e resolver a paz no mundo, eu vou ficar feliz da vida, mas eu não posso. Não tenho competência, não consigo nem manter a paz assim muito tempo em casa. Me esforço, a pessoa se esforça, mas ela não consegue. Mas eu preciso colaborar com essas mudanças. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é expandir a minha consciência. No sentido assim, eu não posso fazer nada, porque o que eu podia fazer eu já fiz. O que você fez? O que você fez? Se você está vivo, você tem que continuar fazendo. Você tem que estar o tempo inteiro fazendo. Porque se não fosse para estar fazendo, criatura, tu já tinha morrido. Tá aqui fazendo o quê, então? Tá de férias? Vai tirar férias no nosso lado, deve ser muito mais legal. Imagina aquelas fontes de água rosa. Eu imagino logo isso, luzes. Tá aqui fazendo o quê? Nós precisamos expandir a consciência. E precisamos de uma coisa que Jesus falou lá atrás, que Sócrates falou lá atrás, autoconhecimento. Quem eu sou? Se eu não souber quem eu sou, não vou saber aonde vou chegar. Se eu não souber quem eu sou, eu escutei da minha filha ontem, estava aprontando umas e outra comigo, não é essa não, é a mais velha. E ela falou assim, eu agora reconheço onde eu errei, e isso é um primeiro passo para eu começar a melhorar. Estou feliz que eu reconheci. Eu falei, eu também, primeiro, porque eu nunca ouvi a Yasmin dizer que estava errado. E a Yasmin é cria do Hernani, né? Eles estão sempre certos. E aquele momento de chave importante de virada é isso. Eu preciso saber quem eu sou para eu poder identificar aonde eu quero chegar. Porque se eu achar que eu já estou onde eu quero chegar, eu não vou sair do lugar, né? Se era aqui que eu queria ficar, aqui que eu queria chegar, eu vou sentar aqui e vou esperar. Se eu percebo que eu quero chegar naquela cadeira, eu vou ter que dar um jeito de chegar. Se o chão está molhado, se o chão está escorregadio, se tem lama, eu vou escolher o meu melhor caminho. Mas é lá que eu quero estar. Então, é muito importante que a gente trabalhe essa expansão e que a gente trabalhe o autoconhecimento. Se você não trabalhar o autoconhecimento, você vai dançar na transição planetária. Por quê? Porque você vai sentar e não vai atingir o seu objetivo. Mas está todo mundo tão ruim, eu sou uma pessoa tão legal. Eu sou legal, vocês são legais? É legal para quem? A gente acha que a gente é legal porque a gente não sabe o que a gente veio programado para fazer. Às vezes, Deus
paga a gente um salário de CEO dessa empresa. 30 mil reais é o salário, 30 mil bônus horas. Aí você vem, pós-graduado, nisso, naquilo, chega aqui e você trabalha igual o entregador de pizza. Faço um trabalho tão legal entregando pizza. Olha como é que ele deixa 10 pizzas cair, eu não deixei nenhuma. Amor, você é o CEO da empresa. Você passou por 300 encarnações, ele está na segunda. Ele entregando pizza, deixando cair, está melhor do que você que não está fazendo o seu trabalho. Não estou dizendo que o entregador de pizza é pior do que o CEO. Estou dizendo que ele exige habilidades diferentes. E eu não posso comparar uma pessoa que não aprendeu a falar inglês, que não tem pós-graduação, eu não posso botar essa pessoa como CEO, posso? Mas se eu pego aquela pessoa e boto ela aqui para entregar a minha pizza, o que está acontecendo com a minha empresa? 30 mil reais para entregar pizza, gente? Alguém vai contratar esse funcionário? Quanto vai custar essa pizza? Vamos parar para pensar quanto vai custar essa pizza? Nós estamos fazendo a pizza de Deus custar caro. Porque a gente está entregando pizza quando a gente está gerindo a empresa. Quem está sentado nessa cadeira, me desculpa, tem um conhecimento do CEO. E se você falar assim, eu sou uma pessoa tão legal, um mundo tão ruim, tanta gente ruim, eu sou tão legal, e começar a bater nessa tecla, você é o entregador de 30 mil reais. Porque você está recebendo espiritismo toda quarta-feira. Eu estou pior, né? Que eu recebo. Ontem eu recebi, hoje eu recebi, amanhã eu recebo, segunda eu recebo. Eu estou pior, eu estou até preocupada com essa palestra. Eu não sei de quem foi essa ideia. Você está recebendo espiritismo, você está recebendo uma família estruturada. Acredito eu que a maioria das pessoas que estão sentadas aqui, uma família estruturada. O que é uma família estruturada? Alguém que se importa, alguém que ame. Pode ter alguém aqui abandonado, órfão, sozinho? Pode, mas se está aqui, já é um passo à frente. Então, nós temos família, temos saúde. Um probleminha ou outro a gente tem, né? Cada vez que eu vou fazer aquele exame da coronária, aumenta 10% de bloqueio. E as meninas já fizeram as contas de quando eu vou morrer. Deu, sei lá, 2 anos e meio, 3, né? A minha médica falou para elas não ficarem tão felizes que elas não vão botar a mão nessa herança. Que ela vai fazer eu viver muito. Eu falei, de 120 a 130. Nossa. Nós precisamos pensar quem eu sou, quanto eu posso contribuir, qual é a minha parte. Quem conhece Jesus, quem conhece o Espiritismo, tem uma parte enorme, é CEO dessa jornada. Você está sendo chamado. Se esforça, bota a túnica para também ser o escolhido. Nossa, hoje eu estou demais. Vamos que Como é que a gente faz isso? Transformando desafios, essa é a parte que ninguém quer ouvir, em oportunidades. Por quê? Porque ninguém quer desafio, gente. Alguém quer desafio? Ninguém quer. Olha, tá tudo tão bom, a empresa tá boa, tá dando lucro, tá dando. Vamos expandir? Para quê? Imagina começar tudo de novo, pensar, pode dar errado. Eu já estou aqui querendo aposentar, ganhando meu dinheirinho, né? Tudo, né? E aí eu vou pegar esse dinheiro dali, então investir quando eu não perder, treinar a equipe. Desafios precisam ser encarados como oportunidade. Toda vez que chegar na tua porta, aconteceu isso, aconteceu aquilo, as coisas estão difíceis, a situação está difícil, veio uma doença, veio. Isso é oportunidade. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de melhora. Uma pessoa chegou para mim hoje, quando eu estava sentada aqui, e me disse que está encarando um desafio. Está encarando um desafio que é uma oportunidade. Não sei se eu estou preparado, foi o que ele falou para mim. Claro que está preparado. Porque se eu não tivesse preparado, Deus não estava colocando um desafio. Se você tem um desafio, transforma isso numa oportunidade. Numa oportunidade de crescimento, numa oportunidade de ajuda, numa oportunidade de fazer o bem, numa oportunidade de fazer melhor. Não podemos pegar tudo aquilo que acontece com a gente e ficar assim, olha, é pedir e obtereis? Então, vamos embora, né? Ajoelha e reza, gente. Tem que passar. Sim, ajoelha e reza, mas não é isso que tem que passar. Me ensina como eu vou tirar o melhor dessa experiência. Mestre, qual é o aprendizado?
Me dá a oportunidade de tirar o melhor disso tudo. É até que horas mesmo? Ah, agora você me apertou, porque já passou, foi muito. Ah, já passou. Vou acabar rapidinho, vou dar uma corrida no final, que não vai dar. Podia fazer 1 e 2, a semana que vem seria 1 e 4 2. e 2. Não, eu vou dar, eu vou finalizar, juro. O que que acontece quando a gente não sabe transformar desafio em oportunidade? A gente faz mais escolhas. Por que que a gente faz mais escolhas? Porque a gente pega aquele desafio que era para a gente crescer, para a gente... E a gente não enfrenta. Se não enfrenta, a gente faz escolhas fáceis, saída pela tangente, que não vão ajudar a gente a crescer. É muita coisa, não vai dar para a gente terminar. Faz amanhã, semana que vem também faz pra gente. Semana que Vamos vem, cobrar, hein? Dia dos Namorados. Ah! Olha só, Não. eu queria só uma coisa antes da gente terminar. Não é, Semana de É, Namorados? pior que ele. Eu queria só uma coisa para a gente terminar, Não, tá. importante, tá? Eu queria que a gente saísse dessa palestra, que a gente saísse desse compromisso individual com a seguinte mensagem, que é a mensagem que veio para mim. Nós somos pequenos. Nós somos pequenos. Eu, você, Sarinha, nós somos muito pequenos. Mas coisas pequenas podem gerar impactos grandes. Então, se na minha pequenez, se eu pequenininho começo a encarar desafios como oportunidade, começo a trabalhar o meu coletivo, começo a entender que desafios climáticos vão acontecer, que desafios sociais vão acontecer, e o que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho de mim mesmo que seja pequeno, para o bem da humanidade, para o bem da minha sociedade, para o bem da minha empresa, para o bem da minha família, eu vou criar, causar grandes impactos. Então, nunca pense que eu sou uma gotinha no oceano. Não. Para. Coisas pequenas fazem coisas grandes. Se você jogar uma pedrinha na água, essa onda vai, vai, vai. Quando você olhar, essa onda é gigante. Então, se você quer a transição planetária, faça parte da transição planetária. Faça parte da mudança. Opere essa mudança. Dentro de você, para fora de você. E que Jesus acompanhe cada passo da mudança de vocês.